Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para comentar o que vocês falaram a respeito dos meus vídeos nessa semana que passou. Mas antes, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, comente, compartilhe. Sobretudo se você entende a importância do professor na sociedade, do magistério. Porque se o professor não for valorizado, o que será dessa grande multidão que passa pela escola pública? Aí acontece o que está acontecendo agora. O ministro da Educação falou: não, a universidade tem que ser para poucos. Enquanto países como Estados Unidos estão pensando a cada dia em ampliar as oportunidades para que as pessoas integrem a universidade, a nossa mentalidade política do século da Idade Média entende que não, universidade tem que ser para poucos. Ou seja, que absurdo. Então, é importante valorizar o professor para que o professor auxilie as pessoas a não cair nessa conversa fiada de que as pessoas não devem, em massa, almejar as universidades. É importante que nós façamos isso sim, porque a elevação da escolaridade, isso está provado no mundo, que a elevação da escolaridade eleva também a qualidade de vida de uma nação. Isso é muito importante acontecer. Então, é importante que o professor seja valorizado. Também é importante, a importância desse canal também está na gente combater o pensamento binário, esse pensamento binário que se encontra na sociedade e nas redes sociais. Então, e as pessoas vão repetindo, né? Repetindo aquelas coisas como se o mundo fosse dividido naquela opiniãozinha do núcleo dela e aquilo que não é opinião. Então, se você falar de qualquer coisa, você está falando de bolo de maçã, o cara comunista, socialista, vai para Cuba, vai para Venezuela. Aí você está falando de carpintaria, vai para Cuba, comunista. Então, os caras só conseguem discutir os assuntos, sobretudo na política, combatendo a Cuba, combatendo Venezuela, combatendo Coreia do Norte, como se esses países fossem a mesma coisa. Como se o país mais fechado do mundo, que é a Coreia do Norte, fosse a mesma coisa que a China, que é um país onde as pessoas podem sair dali. O maior número de milionários do mundo estão ali. Como se esses países fossem a mesma coisa da Venezuela, um país que já tem o maior número de morticínio do mundo por 100 mil habitantes. Isso já não acontece na China, isso já não acontece em Pequim, que é uma cidade altamente segura e altamente vigiada. Então, mas não, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Rússia. Tem gente ainda dizendo que a Rússia é comunista. Isso acontece. O comunismo da União Soviética, que hoje nós chamamos de Rússia, o comunismo da União Soviética acabou por volta do final da década de 90, início dos anos 2000, com Mikhail Gorbachev. Tem gente ainda dizendo que a Rússia é comunista e comparando a Rússia com Cuba. Gente, é de uma falta de informação. E falam com toda a autoridade, como se fossem os maiores intelectuais do planeta. Mas é o pensamento binário. É isso e os fora disso não sabem nada. Só que as pessoas não fazem a reflexão, a análise e a síntese, né? Reflexão, né? Que é quando o pensamento retorna a si mesmo para refazer a pergunta. A análise, que é dividir a realidade em partes. Coreia do Norte é uma coisa, China é outra coisa, Cuba é outra coisa. Nem todos são socialistas, nem todos eles têm constituição comunista, socialista. Mas as pessoas não fazem a análise, não dividem a realidade em parte para fazer uma síntese melhor. E também tem o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Maçom, e o meu blog através do endereço rosamaçom.blogspot.com. Rosa Maçom sempre com 2 S e tudo junto. Então vamos aos comentários das pessoas, né?
Eu gravei um vídeo chamado Bolsonaro não é louco. Bolsonaro não é louco. Vamos parar com esse negócio de achar que Bolsonaro é maluco. Não, ele não é maluco, não. Ele é limitado, ele é tosco, mas ele não é bobo. Ele está há anos na política, né? E como ele não quer falar do que interessa hoje, que é a questão da vacina, da pandemia, ele não quer falar sobre essas coisas que o comprometem, então ele fica desviando o nosso assunto, as nossas atenções para o voto impresso. Isso é coisa de gente inteligente. Ele não quer falar daquele assunto, então ele desvia a gente. Ele pauta as questões políticas em relação a outras coisas que ele não quer falar. Mas ele é limitado, ele é tosco, mas não é burro e não é bobo. Mas é limitado, é tosco, totalmente incapaz de ser síndico do meu condomínio, quiçá presidente da República. Mas não é bobo. E dentro desse meu vídeo, o Fernando Cabral disse: bom dia, já me inscrevi. Muito obrigado, Fernando Cabral, por ter se inscrito aí no meu canal. E a Amora Morena disse: interessante. Muito obrigado, Amora Morena. E na participação dos ouvintes, né, dos espectadores do dia 3/8, o Lucas disse: ótimas reflexões, professor. Muito obrigado, Lucas. E eu gravei uma série de vídeos, né, da volta às aulas antes do recesso. E no Volta às Aulas 7, a Eliane Batista fez um comentário. Ela falou: gostei muito das suas aulas. Muito obrigado, Eliane Batista. Eu gravei um vídeo chamado também Comunistas de iPhone, porque tem gente que acha que quando uma pessoa se diz socialista, ela não deve usar iPhone. Porque na cabeça de alguns desinformados, ser socialista, ou seja, ter ideias socialistas como prerrogativas, é você não usar tecnologia. Porque a tecnologia só seria coisa do capitalismo. O socialismo não. O socialismo não tem tecnologia, né? Mesmo quando nós tivemos um socialismo um tanto quanto desvirtuado da sua essência na Rússia, os russos, ou seja, a União Soviética, era um país socialista, de constituição comunista, de constituição socialista, que competia pau a pau com os Estados Unidos em tecnologia de ponta, inclusive na corrida espacial. Logicamente que hoje não tem nenhum país socialista no mundo, na prática, porque a prática hoje é capitalista em praticamente todos os países do mundo, inclusive nos chamados socialistas. Mas, né, um país que ainda tem constituição socialista, que é a China, é o país que tem o maior número de milionários do mundo, né? É um país que que compete com os Estados Unidos em tecnologia de ponta, em tudo, né? Eles ainda são a segunda economia, mas segundo especialistas estão caminhando para ser a primeira. E em tudo eles são o segundo, estão ali pau a pau com os Estados Unidos, inclusive nas Olimpíadas, sendo o segundo país, a segunda potência olímpica do mundo. Então, ser socialista não é não usar tecnologia. Isso é uma bobagem, né? Então eu expliquei isso. E nesse vídeo teve o comentário do Márcio Moura, que diz: fala sobre a caridade. É porque esse pessoal pensa que ser socialista é fazer caridade. Inclusive, a caridade da tradição burguesa é criticada pelos socialistas. Você sabia disso? Porque, segundo a tradição socialista, a própria caridade é para manter a desigualdade. Então, o socialismo, ou seja, os socialistas raiz, eles eram contra a caridade da sociedade burguesa. O socialismo não dizia para que você venda o que é seu e dê aos pobres. Não confundam socialismo com cristianismo, não confundam socialismo com cristianismo. São coisas diferentes. O que os socialistas diziam é que o modelo econômico deveria se modificar. Ou seja, ao invés de irmos para os privilégios do capital, deveríamos privilegiar o trabalho e a sociedade organizada nas suas bases.
Mas ser socialista não tem nada a ver com caridade, com dar as coisas e vender a sua roupa para dar para os pobres. Muito pelo contrário. A caridade é um dos elementos da cultura burguesa, criticada pelo socialismo. Socialismo, principalmente pelos socialistas raiz. Então, ele fala sobre a caridade. Agora está explicado o significado do Bolsa Família. Bom, o Bolsa Família não tem nada a ver com o comunismo. Absolutamente nada a ver com o comunismo. Bolsa Família é um programa assistencialista, praticado por países, inclusive capitalistas. Inclusive, Estados Unidos pratica não só o assistencialismo, mas os Estados Unidos, por exemplo, sempre praticou, foi um dos primeiros países a praticar a política de cotas. Inclusive, Barack Obama foi beneficiado pela política de cotas. E os Estados Unidos nunca foi socialista por causa disso. Então, não confundam assistencialismo, não confundam política de cota com socialismo, com comunismo. Não confundam, são coisas diferentes. São coisas que podem conviver dentro de uma sociedade capitalista, porque isso é praticado pelos Estados Unidos, isso é praticado pelos países chamados de primeiro mundo, europeus. Então, temos que aprender a não confundir as coisas. Então ele disse aqui, né? Então, o comunismo inspirou você? Sim, o comunismo me inspirou, porque a igualdade me inspira. O amor do cristianismo me inspirou, porque o amor me inspira. A Revolução Francesa me inspirou com a ideia de igualdade, liberdade, fraternidade. São muitas coisas. Tudo que é bom me inspira. Agora, quando um cristão joga pedras numa praticante do candomblé, isso é errado. As matanças todas que o cristianismo deixou através da história, isso não me inspira. Agora, as ideias de amor do cristianismo me inspiram. Assim como as ideias de igualdade do comunismo me inspiram. Assim como as ideias de igualdade, liberdade e fraternidade também me inspiram. Então, o povo fala... Então ele fala aqui que o povo fala socialista de iPhone, né? Socialista pode usar iPhone, pode usar telefone, pode usar smartphone. O que diz que uma pessoa é socialista são as ideias dela, que não tem nada a ver com não usar tecnologia. Isso é uma bobagem. E o Bruno Costa diz: amigo, o que você anseia existe na Venezuela. Começou a bobagem. Esse pessoal acha, porque eles estão no pensamento binário, então eles acham que tem um lado do mundo que é comunista, tem outro lado do mundo que é capitalista. Eles não entendem que o capitalismo já varreu todos os países do mundo e os influenciou. Não tem nenhum país do mundo hoje praticando o comunismo. Né? Todos os países, inclusive aqueles que se dizem socialistas, são capitalistas. A economia capitalista os varreu. Cuba hoje tem propriedade privada. Claro que é um capitalismo incipiente que ainda não se desenvolveu nesse país. Mas Cuba tem propriedade privada. Cuba tem empresa privada. Cuba dá passaporte para as pessoas visitarem outros países. Eu já fiz turismo pelo mundo com cubanos que vão e voltam. Evidentemente que por causa do embargo econômico, o capitalismo não pode se desenvolver mais ali, como se desenvolve na China, que tem também partido único, partido comunista. É um país que tem uma constituição que se diz comunista, mas a prática da vida econômica do país é capitalista. Então, uma coisa, gente, é Cuba, outra coisa é China, outra coisa é Venezuela, que não tem nada a ver com comunismo, tem nada a ver, não tem uma Constituição socialista, nunca teve uma Constituição comunista. Aí já é outra coisa, é um país que se diz bolivariano. Simão Bolívar não foi comunista, não foi socialista. Rússia, o cara acha que Rússia é comunista. Desde o fim da Guerra Fria, a Rússia deixou de ser comunista. Não tem mais Constituição comunista. É um país capitalista.
Coreia do Norte. O que tem a ver Coreia do Norte com Rússia, China, Cuba? Esses países, Venezuela, Cuba, China, Rússia, não são países tão fechados como a Coreia do Norte. Tanto é que o cubano, ele faz protestos. Na Coreia do Norte não tem protesto. Os jovens da Coreia do Norte nunca ouviram falar dos Beatles. Gente, é outro país. Vamos aprender a fazer a reflexão, a análise. Aprender a dividir a realidade em partes. Cada um desses países tem histórias diferentes, culturas diferentes, tradições diferentes, economias diferentes, práticas políticas completamente diferentes. E só tem 3 países no mundo que têm constituição socialista. 4. China, Cuba, Laos e Vietnã. Mas a economia capitalista é a economia que domina, que predomina nesses países, né? Então ele falou, venda tudo que você tem no Brasil e vá ser feliz junto com os seus. Junto com os meus, quem? Bom, a Rússia não é comunista. A Coreia do Norte não tem nada a ver com China, não tem nada a ver com Cuba. Os meus. E outra coisa, eu sou brasileiro. Eu sou socialista e vou continuar sendo socialista no Brasil. Você está incomodado? Então, meu amigo, pega um avião e vai morar longe da gente. Ok? Saudações para você. Saudações socialistas para você. Aqui, por enquanto, o capitalismo será aprimorado, com certeza. O capitalismo está sendo aprimorado aqui no mundo. E eu não sei contra que comunismo vocês estão lutando. O capitalismo venceu. Você sabia disso? Vocês estão lutando contra que socialismo? Contra que comunismo? O capitalismo venceu. Pode ficar feliz, ok? Então, somos diferentes, amigo. Não imponha a igualdade a quem é diferente. Eu estou impondo igualdade? Eu estou impondo a igualdade a alguém? Eu estou propondo. A igualdade é uma proposta. Mas a igualdade também está na nossa Constituição, nas nossas leis. Todos são iguais perante as leis, em qualquer país republicano e democrático. Então a igualdade não é uma imposição. A igualdade está na lei, né? Igualdade, liberdade e fraternidade, esse lema da Revolução Francesa nos influencia. A nossa lei diz que todos são iguais perante a lei. E a igualdade é uma utopia muito legal. Assim como o amor é uma utopia muito legal. Querer ir morar no céu com Jesus um dia é uma utopia muito legal, inspira muita gente. Então, pode ficar tranquilo, né? A proposta de igualdade está nas nossas leis, está nas nossas utopias, né? Agora, a igualdade é uma invenção, não há igualdade plena na natureza. Mas como semelhantes, construímos espaços de igualdade. Assim como países da Europa são muito mais igualitários que nós, porque eles puderam construir espaços de igualdade. Entendeu? O Hector disse, igualdade, todo mundo pobre. Depende do que você está falando. Todo mundo pobre aonde? Em Cuba? Você está desinformado. Eu conheço vários países do mundo e cansei de fazer viagens turísticas com cubanos. Eles estão na miséria? Eles vão, viajam e voltam para o país deles. Quem? Aonde? Todo mundo pobre aonde? Na China? O maior número de milionários está na China, que tem uma constituição que se diz comunista. Então eu acho que você está um pouco desinformado, meu amigo. Todo mundo pobre aonde? Na tua casa? Bom, nesses países que eu citei, não. Em Laos, que é comunista, não. Laos é um país... Inclusive saiu uma pesquisa há pouco tempo dizendo que o Vietnã, que é um país de constituição comunista, tem a população mais satisfeita com seus governantes. Ok? Então, calma. Menos. Férias e vida contemplativa. Eu gravei um vídeo chamado Férias e Vida Contemplativa, onde eu, nas minhas férias, falava sobre a necessidade de voltarmos a contemplar, para que a gente não viva só na vida ativa, né? Considerando que as próprias pessoas sejam mercadorias. E a Paulinha Flor disse, muito bem, parabéns. No vídeo Olimpíadas e Sociedade, onde eu faço uma digressão a respeito do papel das Olimpíadas na sociedade do cansaço, nessa sociedade do desempenho, né? E essa sociedade do cansaço e do desempenho diz que você tem
Você tem que fazer. E as Olimpíadas representam muito isso. Os atletas já chegam esgotados porque ele tem que ganhar a medalha de qualquer jeito. Isso é um reflexo da sociedade do desempenho, que Byung-Chul Han chama de sociedade do cansaço das Olimpíadas. E nesse vídeo, a Cândida Matos disse, muito pertinente, muito obrigado, Cândida Matos. A Solange Batista dos Santos disse, a arte do saber humano não ocupa lugar no cérebro, fica armazenada na memória. Todo tipo de conhecimento é riqueza, mas o problema são as discórdias entre os seres humanos, pois os dedos das mãos não são iguais. Conclusão, cada um tem o seu dom e um conhecimento diferenciado, dependendo da forma como são interpretados. Então, diante dessa situação são geradas as discórdias, né, em torno do conhecimento humano. Então foi a participação aqui da nossa amiga Solange Batista. Então, hoje foram essas as participações de vocês. Muito obrigado por vocês estarem participando, me dando aí esse incentivo, né? Mas dê like, gente, dê like, comente, para que o nosso vídeo cresça, os nossos vídeos cresçam e apareçam nas plataformas do YouTube, ok? Porque eu faço isso aqui, né, sem ganhar nada, porque eu quero compartilhar com vocês sobre o conhecimento. Conhecimento filosófico é importante para a gente fugir desse pensamento binário. Como se o mundo tivesse ainda na Guerra Fria dividido entre capitalistas e socialistas. Gente, isso acabou. Isso acabou. Gente, deixa eu dizer para você. Você sabia que a Guerra Fria acabou? A Guerra Fria dividia o mundo em capitalistas e socialistas. Isso acabou. Estados Unidos, a principal nação do mundo, tem intercâmbio comercial e até cultural com a China. A China é o nosso maior parceiro comercial. Tem gente que diz que a Argentina é comunista, porque agora entrou um governo comunista e a Argentina entrou em crise. Não, cara pálida. Eu já fui à Argentina 2 vezes, 2014 e 2019, quando ainda era o governo de direita. Antes desse agora chegar, e a Argentina já estava em crise. Agora, com a pandemia, a crise se agravou. O que aconteceu em Cuba? Né? Cuba vive do turismo. Com a pandemia, os turistas deixaram de chegar. Aí, logicamente, a crise, a miséria, né? A fome, começou a se aproximar de algumas pessoas por causa da pandemia. Então, tira esse negócio da cabeça. Você, que é anticomunista, fica tranquilo. O capitalismo venceu. Nós somos de esquerda, mas o capitalismo venceu. Então fique tranquilo. Não precisa lutar contra o comunismo. O comunismo é um pretexto para que o Bolsonaro possa encontrar um inimigo imaginário e enganar os trouxas. Ok? PT é comunista? Qual o governo que os banqueiros mais ganharam? O governo PT. Ou seja, o capitalismo financeiro que lidera o capitalismo mundial ganhou mais dinheiro em que governo? O governo PT. Qual foi o governo que mais investiu nos militares na história do Brasil? Bom, segundo as notícias, inclusive o jornalista Reinaldo Azevedo vive sempre dando esses números para a gente, foi o governo PT. PT foi um dos governos mais capitalistas que o Brasil teve. Evidentemente que um dos pilares hoje de nós de esquerdas é trazer a direita para a civilização. Porque Bolsonaro não é nem de direita nem de esquerda. Aliás, ele inflama o que ele chama de direita e ele se diz de centro, porque ele falou que sempre foi centrão. Você é de direita e apoia Bolsonaro, mas ele falou que é de centro. E você está onde? No centro com Bolsonaro ou na direita, que ele dizia que era, mas já fala que não é mais? Então, gente, vamos refletir, analisar, para a gente fazer conclusões melhores. Ok? Ok, galera? Vocês são do coração.